Oi, gurias, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do projeto Magra Naturalmente. E o tema da live de hoje é Coma mais para emagrecer. Meu nome é Fernanda Kionka e eu tô aqui para compartilhar as principais estratégias na tua jornada para ficar magra naturalmente, sem fazer dieta. E aí, galerinha, vamos entrando, deixando comentários, participar, que é muito legal quando vocês participam. Então tá, vamos lá. Pois é, e como assim, Fernanda, comer mais para emagrecer? Sim, é preciso comer mais para emagrecer. Porque, assim, eu tomei nota, né, de algumas coisas que eu quero trazer para vocês hoje, né? Então, o contrário do que muita gente pensa, né, que a gente, que a gente acha que é preciso passar fome, sabe? Aquela coisa de ficar reduzindo muitas porções para emagrecer. Não, isso não é necessário. Realmente a gente precisa comer mais e mais ainda para emagrecer. Só que o mais importante disso é comer os alimentos certos. Então, assim, quando a gente come em abundância os alimentos, né? Por exemplo, baseado em vegetais, como as plantas, a gente consegue ter o suporte de nutrientes que a gente precisa, né? Então a gente consegue ter os nutrientes que a gente precisa para o corpo funcionar, né? Para a gente funcionar de forma adequada, sem ficar acumulando gordura no nosso corpo. Porque os alimentos, né? Os alimentos baseados em vegetais, né? Olha só, tudo bem, pessoal? Então, assim, esses alimentos, eles são pouco calóricos. Eles são riquíssimos em nutrientes, são vamos dizer, mais denso, né, nutritivamente, e são pouco calóricos, a maioria deles. Então, por isso que a gente consegue comer esses alimentos, né? Quando eu falo esses alimentos, são as plantas, né? Os alimentos com base em vegetais, né? As frutas, os legumes, os grãos. Então, todos esses alimentos, assim, eles são baixos em calorias, né? Então, por isso que a gente consegue fazer uma alimentação em abundância, né, com esses alimentos sem engordar. Pelo contrário, a gente consegue ficar mais saciado, então sente menos fome. Então, a gente tem a impressão que realmente a gente vai comer mais, né? Eu realmente comecei a aumentar a porção dos meus pratos e na verdade, meu peso continuou o mesmo, assim, eu não tava pretendendo emagrecer mais, eu já tinha atingido o peso, e eu tinha mais fome, digo, não, eu vou comer mais, quero comer mais, e ficou igual, continua a mesma, não mudou. Então, o que é, né, então, assim, comer mais para emagrecer? Então, assim, como eu falo, né, não vai esperar que tu vai conseguir emagrecer comendo mais bolachinha, ou mais produto industrializado, não, né, ou queijo, essas coisas, porque isso é altamente calórico, isso não vai te ajudar a emagrecer, então não é isso, é realmente comer os alimentos naturais, né, então os alimentos baseados em vegetais, então assim, esses aí a gente pode comer em abundância, que vai nos ajudar a emagrecer, tá bom? Então assim, porque se a gente fica o dia inteiro, né, assim, pensando, eu passo o dia inteiro comendo pouco, né, eu quero emagrecer, vamos pensar assim, eu quero ficar, então, eu quero emagrecer bastante, então eu vou fazer um almoço, uma saladinha, com 5 porções pequenas, assim, porque tá querendo emagrecer, a gente acha, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é reduzir as porções, né, nossa, tem que reduzir tudo, se acostumar que tá passando fome. Então, essa é a primeira coisa. Eu também fiz isso. Então, assim, a primeira coisa que eu fazia era lá, eu pegava um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho daquilo, salada e pronto, né? Então, eu controlava muito aí, uma fruta com um pedaço de pão, lanche era isso, tudo muito contado, sabe? Então, a gente fica reduzindo muito. Isso é horrível. Eu, por exemplo, assim, né? Por exemplo, que eu coloco aqui, tipo, a gente limita muito as porções na hora do almoço, querendo emagrecer. Chega no jantar, nossa, no jantar a gente tá assim, querendo comer a parede. Então, assim, é muito ruim se a gente fica limitando as porções, né, e fica armazenando, porque chega uma hora, a gente vai segurando a fome, mas chega um momento que a gente não aguenta e sai, aí come tudo que vem pela frente, sabe? E aí se tem ali um pacotinho
de biscoito, sei lá, o que não é muito saudável, vai, porque fica uma fome quase irracional, né? O nosso organismo está ali pedindo nutrientes, a gente vai lá e come o que tem na frente. Então, por isso que não adianta, não resolve, né? Por isso que eu digo, tem que comer para emagrecer. Então, essa coisa de, eu vou comer pouquinho no almoço, um pouquinho, só um pouquinho, assim, porque eu quero emagrecer, vai chegar no final da noite, a tua fome vai vir com tudo, é muito pior, que é muito pior comer à noite, né? Então, tem outra coisa que eu tomei nota aqui. Quando a fome não é psicológica, né? Por exemplo, que às vezes a gente tá ali estressado, ou teve algum problema, ou tá triste, ou tá ansiosa, né? Tem a fome psicológica, né? Aquilo que a gente... Eu também tenho isso, né? Isso é uma coisa muito, muito comum. Então, quando a fome não é psicológica, e quando ela é uma fome de verdade, assim, que a gente sente a barriga roncar, se a gente parar um pouquinho para prestar atenção, a gente vai saber a diferença. Se é ansiedade, se é uma fome psicológica mesmo, ou se é realmente uma fome que tá vindo ali de dentro do nosso corpo, assim, de verdade, né? Então, o que é isso? É um sinal que o organismo tá avisando que tá precisando de nutrientes. Então, a gente tem que aprender a respeitar, a ouvir o nosso corpo. Isso, uma vez eu fiz uma consulta com uma terapeuta Ayurveda aqui em Londres, e foi muito legal, porque na época eu falei pra ela que eu tava fazendo o jejum intermitente, e eu não tava tomando café da manhã, né? Então, assim, eu tava fazendo jejum intermitente, não tava tomando café da manhã, mas eu dizia pra ela que eu tinha muita fome no início da manhã. E eu passava a manhã inteira segurando aquela fome, né? Eu falei, eu tava com essa ideia de que o jejum intermitente me mantinha magra, né? E eu achava que isso era um dos fatores. Hoje eu não faço mais. Eu acho que tem uma série, posso fazer uma outra live, tem uma série de benefícios do jejum intermitente, né? Mais na questão da longevidade até. Mas é que pra mim, o café da manhã, ele é muito importante. Então eu tava sentindo falta, já fazia muito tempo. E ela disse, Fernanda, se o teu corpo tá mandando um sinal, tu tem que respeitar esse sinal, né? Se ele tá dizendo que se tu acorda de manhã e tem muita fome, realmente, tu tem que dar o que ele tá pedindo. Então não tem por que tu ficar segurando isso até o horário do almoço pra comer, sabe? Porque realmente, eu até tinha me acostumado, mas eu sentia fome. Eu passava a manhã inteira com fome, fazendo o jejum intermitente. Eu me acostumei a sentir fome naquela época. Mas ela disse pra mim que não, era pra eu escutar o meu corpo. Se aquilo é uma fome que vem ali, né, que eu digo das entranhas, assim, que tu sente que é de verdade, a barriga começa a roncar, a gente precisa dar os nutrientes e justamente de manhã que o nosso corpo ali desperta, que passou a noite inteira em jejum, né? Então ali ele tá precisando para as atividades, né? Pra gente fazer as atividades do resto do dia, então tá precisando de muita energia. Então, por isso que é bacana fazer um café da manhã bastante completo e saudável. Então, a partir dali, eu parei, depois que eu falei com essa terapeuta da Ayurveda, né, que é da medicina indiana e tal, eu resolvi parar com o jejum intermitente e faço o meu café da manhã super completo, e eu não engordei por causa disso, porque eu comecei a fazer o café da manhã, ou porque eu parei com o jejum intermitente. Eu simplesmente comecei a tomar o meu café da manhã e tô feliz e não quero largar ele tão cedo. Então, assim que eu tava falando, né? Tá. E quando a gente come, por isso que quando a gente come esses alimentos corretos, né, então baseado em plantas ali, como assim os feijões, as lentilhas, o grão de bico, o ervilha, quinoa, arroz integral, batata doce, os vegetais, as frutas, eles são naturalmente ricos, muito ricos em fibras, né? E as fibras não tem nos alimentos de origem animal. Elas só existem nas plantas. E as fibras, gente, ela tem um papel importantíssimo. Ela tem um papel importantíssimo na saciedade. E é por isso que às vezes, quando a pessoa muitas vezes a pessoa tem fome constante, é porque às vezes faz boa parte dessa alimentação com alimentos que são pobres em fibras, né? São muito refinados, não tem fibras. Então aí não manda o sinal lá pro cérebro que pro corpo tá saciado. Porque ela tem um papel fundamental na saciedade. Então, esses alimentos, né, as plantas, elas são altamente ricas em fibras, são tem muitas fibras. Então, isso ajuda muito a gente se manter mais saciado, ou seja, ter menos fome por mais tempo. Então, consegue segurar melhor ali, faz um jantar, um almoço bem bacana, e faz um lanchinho ali no meio da tarde, e fica super bem até o final da noite.
Então não fica aquela coisa constante de ter que estar sempre comendo alguma coisa, né? Porque o corpo bem nutrido, ele vai se acalmar, entende? Porque ele vai ficar mais saciado. Senão ele vai estar sempre mandando aquele sinal da fome, da fome, da fome. Por isso que às vezes muitas pessoas se queixam de estar com fome constante, né? Porque tá faltando muitas fibras aí, né? E um alimento assim com valor mais nutritivo, assim, né? Então com mais vitaminas e mais minerais para saciar o nosso organismo. Então assim, o meu exemplo, né? Até vou mandar olha só uma fotinha minha aqui. Olha eu aqui. Quis mandar, olha a minha fotinha aí. Isso deixei até lá em cima, ó. 28 de setembro de 2008. Tá, olha só, eu tô na outra câmera aqui também. No YouTube eu vou dar um jeito de mostrar essa minha foto também. Isso foi em setembro de 2008. Então, assim, o que essa foto mostra, né? Essa foto mostra, deixa eu ver, foi já 12 anos atrás, já. E nessa época eu tava fazendo... Nossa, gente, eu tava fazendo minha alimentação muito desregulada, né? Eu comia... O que eu tava fazendo? Olha só, o meu almoço... Eu tava morando aqui em Londres ainda. E aí, no meu almoço era assim, muito sanduíche, era muita coisa rápida, porque... lá onde eu trabalhava tinha que levar o almoço, eu não tinha o hábito de fazer comida, enfim, então eu sempre comia um sanduíche, né, alguma coisa. E aí chegava à noite, eu comia, o que eu comia à noite? Eu basicamente comia muita massa, então às vezes eu comia assim, ravioli com molho branco, que comprava meio pronto. Então eu comprava o ravioli pronto, comprava o molho branco pronto, então eu só chegava e botava muito queijo, comia muito, muito queijo. Então assim, nessa época, apesar de, olha só, 12 anos atrás, eu me sinto muito melhor hoje, né? Embora aquela época eu tava com uns 30, hoje eu tô com 41, pra ser mais precisa. Então, assim, o que eu quero dizer, né? Que naquela época, por exemplo, eu tinha... quando eu tava ali preocupada, eu queria emagrecer, a primeira coisa que eu fazia era reduzir minhas porções. Então, a primeira coisa, tem que comer menos. Eu quero emagrecer, tem que comer menos. Então, eu sempre tinha aquela mentalidade de escassez, de achar que para emagrecer eu tinha que comer menos. Olha só, oi Miriam, tudo bem? Então, assim, essa mentalidade tá errada, sabe? Que a gente acha que tem que emagrecer, tem que comer menos, aí então fica ali, contando porções, né? Tipo assim, ficar medindo, né? 1 colher de feijão, 2 de arroz, sabe? 1 palmo daquilo, sabe? Então, era sempre aquela mentalidade de escassez, mentalidade de ficar controlando as porções, sabe? Então o lanche é 1 fruta, 1 iogurte, 1 não sei o que, sabe? Então tá sempre controlando. E o meu resultado era esse, né? Então, assim, é óbvio, né? Quando eu restringia muito, se eu tô fazendo a minha alimentação só comendo 2.000 calorias por dia, eu vou lá e eu começo a comer só 1.000 calorias por dia, óbvio que eu vou emagrecer. Sim, mas ninguém me aguenta, né? Porque eu ia estar muito estressada, tipo, fica super irritada, super mal-humorada, que ninguém suporta ficar do lado. Então, isso não é viável, isso não é saudável. Então, olha só, agora deixa eu pegar aqui, eu acho que tem uma outra foto. Tá, não tô achando. Mas, enfim, gente, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu tenho a fotinho. Aqui, eu botei assim, eu antes e depois. E essa é uma foto mais recente, a outra foto mais recente, que apesar de eu ter uns 10 anos de diferença nessa foto, mas olha só, quando eu comecei a fazer alimentação baseada em vegetais, olha só, deixa eu ver o que a Miriam falou, preciso mudar meus hábitos alimentares, mas estou sem força para iniciar. Miriam, então tu chegou no lugar certo. Fica comigo aqui que tu vai conseguir tirar essa motivação que tu tá precisando. Fica aí comigo, tá bom? É isso, sabe? Às vezes a gente precisa, assim, de como é que eu vou dizer? De um start, de alguma coisa, sabe? Alguma coisa, sabe que agora, mudando um pouco de assunto, falando um pouquinho nisso que tu falou, de repente, alguma coisa que pode te ajudar, Miriam, assim, ó, tem algum motivo maior que tu tá querendo fazer isso, né? Quer dizer, pode ser vários ao mesmo tempo, como eu falei. Pode ser a questão... Olha aí a Cláudia, tudo bem? Pode ser uma questão de saúde que tu queira mudar, né? Pode ser uma questão, assim, mais de estética mesmo, que tu não tá gostando. Talvez tenha alguma roupa,
tem alguma roupa que tu queira colocar, sabe? E que tu não tá se sentindo bem. Isso aí é uma boa forma de motivação. Sei lá, tem alguma calça que tu gosta muito e que tu tava usando há um tempo atrás, né? E alguma coisa assim, e que hoje tu não tá conseguindo entrar nessa calça, alguma coisa assim desse jeito. Ou tu não, ou não simplesmente uma questão de calça também, pode ser que tu, de repente, tu não tá se sentindo bem, né? Tu não tá satisfeita, né? Então, tudo isso pode ser um motivo, né? Então, tenta fazer pensar em alguma coisa, né, que te leve a tomar a decisão de ter hábitos mais saudáveis, assim, sabe? Uma das coisas que me motivou realmente era que, acho que uma das principais foi que realmente as roupas estavam ficando muito justas, né? E eu tava tendo que comprar roupas tamanho maiores, assim. Então isso tá me incomodando muito. Então, o fato das minhas roupas ficarem apertadas, isso eu nem precisava me pesar, era só o meu peso era questão de fechar a calça jeans. Se ficava apertado, não servia, eu já sabia. Tava na hora de fazer alguma coisa. Então, tenta ver o que em ti pode desencadear, sabe? Essa mudança. Alguma coisa que te motive, isso pode ajudar muito, tá bom? Então, nessa foto que eu tava mostrando aí, o que acontece, né? Então, eu esqueci de colocar o título do vídeo ali, mas o vídeo é Coma Mais para Emagrecer Naturalmente. Então, assim, olha só, de um lado, eu tô ali há 10, 12 anos atrás, em que eu ficava controlando minhas porções quando eu tava insatisfeita com o meu peso e tal, e o meu resultado era esse, que eu não conseguia levar há muito tempo, e aí eu fiquei assim com um sobrepeso. E do outro lado foi quando eu realmente resolvi adotar alimentação baseada em plantas, né, que é a plant-based diet, e comecei a comer de forma, como é que eu vou dizer, sem ficar controlando porções, né, sem ficar controlando, que nem eu falei às vezes, sabe quando tem essas dietas que dizem ali, é uma colher de feijão, uma colher de sopa de não sei o que, 2 colheres de sopa de arroz, um palmo de não sei do que, sabe? Isso é muito chato. É muito chato. Quem é que gosta de ficar controlando e medindo o prato, assim? É claro, tem os atletas lá que ficam pesando os pratos, os macronutrientes e tal, mas se tu não é um atleta como eu, né, que não é o caso, sabe? É muito ruim ficar, a gente tem muita coisa, né? A gente tem muita coisa importante para fazer do que ficar controlando as porções dos nossos pratos, né? Tem muita coisa, muito mais coisa mais importante para fazer. Então, olha só. Então, depois que eu peguei e me libertei e comecei a comer mais, mas a comer mais dos alimentos certos, eu tive o resultado de forma natural. Eu emagreci naturalmente, como vocês podem ver aí na foto. Tem o rostinho, o rosto ficou menos inchadinho, né? Que fica mais inchadinho, assim. Agora deixa eu voltar minha carinha aqui normal, gente. Pera aí, que eu tô voltando aqui. Então, assim, o que mais, né, que eu fazia? Eu contava as calorias. Quem é que de vocês tinha um livro, que eu não vou lembrar, tá? Que eu lia, e que tinha aquela história de contar as calorias. Logo que saiu da mídia, como todo mundo começou a falar dessa dieta, acho que foi até Débora Seco na época que fez, não me lembro, mas algo assim. E aí no livrinho junto tinha um bloquinho para tu anotar os alimentos e contar as calorias, assim. Eu cheguei a fazer um pouco no início, depois eu cansei, né? Eu não tinha paciência para isso. Mas era isso, né? E o problema é que eu me lembro que na época, e vários, assim, quando a gente usava essa metodologia, várias vezes a gente se permitia, sei lá, contava assim, um copo de refrigerante light tinha poucas calorias. Então aí tava liberado porque tava fechando lá, não tinha passado do limite das calorias. Mas, gente, que isso? Refrigerante light, mesmo que seja light, né, ele tem 0 nutrientes, né, é uma caloria vazia, não vai te dar nenhum aporte de nenhum nutriente, nem nada, né, pelo contrário, se é o de açúcar, é açúcar, se é o light, é com adoçante, o adoçante faz mal para nossa saúde, porque ele engana o nosso organismo, né, que aquilo é doce e não é, e o cérebro dá um barato lá. Então, assim, não adianta, faz mal, não adianta a gente trocar, né? É muito melhor então tomar um copo de suco de laranja, que é mais calórico, mas tem muito mais nutrientes. Então, essa coisa de contar calorias, isso aí acabou, tá? Isso aí, esquece, isso aí não vai te levar a lugar nenhum. A não ser ficar fazendo dieta a vida inteira. Então, olha só.
Então, para quem não quer fazer dieta, aí, ó, fica aí comigo que eu vou te trazer todas essas estratégias aí para tu ficar livre disso, né? E viver plenamente. Então, olha só, ficar controlando as porções me deixava muito irritada. Como eu falei antes, sabe? Aquela coisa de ficar controlando. Então, um dos motivos que eu não conseguia seguir dieta era a tal das porções. Ah, Fernanda, sim, pode comer pizza, pode, mas é um pedaço. Tipo, poxa vida, como assim um pedaço de pizza? Eu não vou comer um pedaço de pizza, eu como uma pizza inteira. Hoje, quando eu como pizza, eu como uma pizza inteira. Por exemplo, aqui em Londres que eu moro, eles não, as pizzarias não vendem por pedaços, né? Tá, às vezes tem assim uns restaurantes na rua, tu pode até comer, mas assim, tu vai num restaurante italiano para comer pizza, é uma pizza tamanho de um prato por pessoa. Então não é essa coisa de comer um pedacinho. Então, quando eu como pizza, eu como a pizza inteira. Mas é uma pizza que não tem queijo. Eu pego lá uma pizza vegana, às vezes eu monto mesmo a minha pizza ali com molho de tomate, alcachofras, eu coloco, gosto de botar azeitona preta, às vezes coloco cogumelos também, às vezes tem um pesto lá que não tem queijo também. Então hoje é muito mais fácil da gente comer, sabe, a pizza, né? Então eu vou lá e como a pizza inteira. Mas é claro que eu não vou comer pizza todo dia. Eu não vou comer pizza lá, não faz parte da alimentação diária. Mas quando eu tenho vontade no fim de semana, de vez em quando eu vou lá e como uma pizza, tá bom? Então, assim, o que mais? Assim, eu achava, que nem eu falei, né? Eu achava que pra emagrecer eu tinha que uma coisa que era natural era sentir fome. Eu achava, não, já que é pra emagrecer, faz parte sentir fome, né? Eu achava, tipo assim, se eu quero emagrecer, faz parte, vou ter que aguentar minha fome, meu mau humor, sabe? Toda aquela irritação, porque faz parte. E não é assim, gente, não é assim, é pelo contrário. A gente precisa comer para emagrecer, comer mais, mas comer mais os alimentos certos, tá bom? Então, assim, o que mais eu coloquei aqui, ó? Deixa eu ver. Tá. Tá, mas aí alguém pode dizer assim, mas Fernanda, como é que eu vou emagrecer mais comendo mais? Tipo, como é que eu vou emagrecer comendo mais? Isso não faz sentido. Pois é, mas como eu falei, não é comendo mais bolachinha, não é comendo mais pão branco, não é comendo mais queijo, nem comendo mais carne, nem nada disso que tu vai emagrecer. É comendo mais plantas, é comendo mais vegetais, mais frutas, né? Mais grãos, mais feijão, mais comida de verdade, assim. É comendo isso sim, comer em abundância. Né, hoje eu como assim, geralmente eu como 2 pratos, né? Então é o prato lá com um feijão, um grão, né? Tem feijão, lentilha, grão de bico. Esses que são mais, eles são mais nutritivos, densamente nutritivos, né? Então eles dão mais saciedade. Como é que eu digo? É uma comida mais pesada, assim, né? Então mais pesada no bom sentido, no sentido que vai deixar a gente mais saciado. Então, assim, não é essa comidinha, assim, saladinhas. Fernanda, mas assim, vai emagrecer uma saladinha, uma coisa. Não, é comida de verdade. Então, é arroz integral, feijão, lentilha. Comida mesmo, pra não passar fome. Então, assim, como eu falei, grão de bico, ervilhas. A quinoa também, cenoura, beterraba, a batata doce, né? E eu não dou bola para essas coisas de calorias. Eu sei lá quantas calorias tem a batata doce, quantas calorias tem o feijão, não me importa. Sabe, eu comecei a focar na qualidade do alimento e eu não dou bola mais para as questões das calorias. É claro que para quem quer, por exemplo, quem quer estar com um interesse maior, é que eu já emagreci e eu agora só mantenho o meu peso, né? Mas agora quem, por exemplo, Fernanda, mas eu quero emagrecer bastante agora no momento, gostaria que fosse, né, o quanto mais rápido possível. Aí é bacana dar uma controlada na questão das nuts, né, que são as oleaginosas. Essas sim, nos vegetais elas são realmente as nuts, né, as oleaginosas, que são as castanhas, castanha do Pará, castanha do caju. Que mais tem ali o amendoim, eles são mais calóricos, né? Então é bom realmente dar uma segurada assim no início, né? Eu como, né? Todo dia eu como uma porçãozinha, mas também realmente eu não abuso das oleaginosas, tem que comer com cautela, assim, porque elas são muito nutritivas, mas elas também têm bastante calorias. Então, dentro desses alimentos, são os únicos que eu controlo um pouquinho, é a questão das nuts, que no início eu pegava, deixava um pote aqui em cima da minha mesa e eu comia constantemente, não parava mais, né? Aí não dá, então tem que dar uma controlada maior. E o abacate também, então
porque ele também ele tem muita gordura, mas gordura boa, mas ele também é um alimento um pouco mais calórico. Então, para quem tá querendo dar aquela acelerada no emagrecimento, é bom dar uma controlada nesses dois alimentos aí, né? Que são, no caso, o abacate e as oleaginosas. Mas, de qualquer forma, só para vocês terem uma ideia, hoje, como eu só mantenho meu peso, hoje eu como, às vezes eu como aquele avocado, sabe? Por exemplo, que é o abacate pequenininho, quase todos os dias, sabe? Não é, às vezes eu como meio, tem dias que eu como um inteiro sozinha, tem dias que eu não como, mas eu como com bastante frequência, porque é um alimento muito, muito rico em biotina, então é muito bom para a pele, para dar um brilho na pele, sabe? Deixar a pele mais... O abacate é excelente para a pele, gente. É maravilhoso para a pele, para o cabelo, sabe? Então ele tem biotina para as unhas, né? Então ele fortalece as unhas, o cabelo, deixa a pele bonita. Então abacate é maravilhoso. Olha só. Miriam, estou amando suas falas. Ai, que legal, Miriam, bacana. Vai deixando os comentários aí, qualquer coisa que tu quiser participar, pode deixar aí, tá bom? Adoro a participação de vocês. Então é isso, então a gente precisa fazer... Como eu tava falando aqui, né, esses alimentos, baseado nesses alimentos de origem vegetal, porque eles já são naturalmente baixos em calorias, eles já têm poucas calorias, de forma natural. Então, por isso que a gente consegue comer bastante em abundância, porque eles são baixos em calorias, eles têm muitas fibras, né, que já ajudam na saciedade, e também tem muitos nutrientes, né, antioxidantes e tal. Então isso faz o nosso corpo se sentir nutrido, então ele não fica mandando aquele sinal o tempo todo de fome, que precisa comer, né, porque ele já fica saciado. Então por isso que a gente consegue comer bastante desses alimentos, né. Então a gente come, sei lá, deixa eu ver, eu não consegui botar foto aqui, mas depois eu mostro, faço uma outra live e mostro pra vocês, que era assim, mostrava a imagem que eu peguei, mostrava um estômago, né, então assim, 500 calorias. Como é que eu vou fazer aqui, ó? Tinha um estômago lá, então 500 calorias de queijo ocupava isso aqui no estômago, né? Aí depois 500 calorias de carne ocupava isso aqui no estômago. E aí depois mostrava assim 500 calorias, né, de vegetais, frutas, legumes, né, todos de origem vegetal, ocupava tudo isso aqui do nosso estômago, né? Então realmente a quantidade é muito maior, a gente consegue comer muito mais legumes, muito mais verduras, muito mais frutas, pela mesma quantidade de calorias que tem queijo, até o óleo mesmo, que seja o de oliva, porque ele tem muitas calorias, né? Então, assim, realmente a gente consegue comer mais, por isso que a gente tem que comer mais, para sentir menos fome. Então, assim, Fernanda, mas assim, eu vou enjoar de comer esses alimentos, né? É feijão, lentilha, eu vou enjoar. Mas da mesma forma, se tu pensar assim, da mesma forma que tu vai enjoar de comer a carne, que é carne vermelha e frango, peixe, carne vermelha, frango e peixe. Então a questão de enjoar é a mesma coisa, só vai mudar a questão dos alimentos. Então, para não enjoar, a melhor coisa a fazer realmente é ir atrás de buscar novas receitas. Eu tô numa fase agora que eu tô começando a ficar um pouco, como essa coisa do lockdown, né, da gente ficar em casa, e comecei a passar a cozinhar, sei lá, 2 vezes mais do que eu tava acostumada antes. Muita coisa pra mim. Então, assim, eu comecei a enjoar mais rápido das minhas comidas também. Então, o que isso faz? Vai fazer que a gente tem que sair da zona de conforto e buscar coisas diferentes. Então, às vezes dá preguiça, às vezes não tem vontade, normal. É normal. Então, assim, a única forma da gente não ficar enjoada desses alimentos é pegar, por exemplo, o feijão. Faz o feijão de forma clássica. Aí daqui 2 dias faz um hambúrguer de feijão. Aí daqui a 3 dias, depois mais 2 dias, aí pega o feijão, vai fazer um feijão que é sem caldo, mas com seleta de legumes, que eu gosto de fazer que eu coloco pimentão, milho, ervilha, misturo assim, sabe? Fica só o grãozinho, não tem o caldo, já é um jeito diferente. Então uma coisa bacana é se a gente pega assim, o grão de bico. Às vezes eu como grão de bico no curry, às vezes eu faço bolinho de grão de bico, às vezes eu pego e faço o hummus, né, que é aquela pasta de grão de bico. Então assim, fazer variações diferentes do mesmo alimento. Então a gente assim vai experimentando, né, vai
vai variando, né? Então, experimentando novas receitas. E é bacana, porque aí a gente vai descobrindo até novos sabores, né? Então, outros temperos. Então, não adianta. Então, pra não enjoar da alimentação, não tem outro jeito, gente. Ou a gente contrata um chefe, ou uma chefe, pra fazer comida pra gente, ou a gente vai ter que ir lá, né? E fazer a coisa acontecer. Não tem como fazer. Ou comprar pronto, né? Não tem muita opção. Então, o que mais? Tá. E vamos lá agora, falar dos principais erros, né? Então, vamos recapitular. O principal erro, gente, deixa eu só repetir aqui que eu esqueci de gravar ali o título da live, hoje me atrapalhei mais, né? É coma mais para emagrecer naturalmente. Então, assim, os principais erros disso, tá? É ficar sem comer. Essa coisa de ficar sem comer é um erro, é um dos principais erros. Por quê? Porque não adianta, a gente não consegue enganar o nosso corpo. Vai chegar uma hora que vai vir aquela fome que vai te deixar irracional e tu vai comer a primeira coisa que tiver no armário, sabe? Não adianta, ela vai acumulando, a gente segura até que parece uma hora vira um leão e a gente come tudo que vem pela frente. Tá, então isso não adianta ficar sem comer, tá bom? Outra coisa, reduzir muitas porções. Gente, também é um dos principais erros, né? É reduzir demais as porções. Isso não adianta, porque aí a gente vai lá, termina a refeição e continua ainda com fome. E aí já fica irritada, que tá de dieta, que é um saco. E aí já tá de mau humor, né? Porque ficou com fome, passa a tarde inteira com aquela queimação no estômago que tava com fome. E aí fica lá com aquelas barrinhas de cereais que eu tenho pavor, gente. Não sei vocês, tá? Mas eu tenho pavor das barrinhas de cereais. Eu não consigo mais comer aquilo. Só de lembrar daquilo, eu quero esquecer quanto tempo na minha vida que eu fico com essa historinha de fazer lanche com as barrinhas de cereal. Que a maioria delas não é saudável, né? Essas que a gente compra pronto, tem muito açúcar, enfim. Né? Então, Então, assim, reduzir não adianta a gente ficar reduzindo as porções. A gente tem que substituir os alimentos por alimentos mais saudáveis. E aí a gente consegue comer em maior abundância. Olha só, a Miriam não aguento essas barrinhas. Gente, ninguém merece barrinha de cereal. Não. Vamos comer. Olha, só pra vocês terem uma ideia, hoje em dia, tá? Tem gente que às vezes fica chocada quando eu conto. Quase todos os dias eu me dou o luxo a comer duas fatias de pão com pasta de amendoim, com a manteiga de amendoim. Você, Fernanda, meu Deus do céu, manteiga de amendoim é muito calórico. Gente, eu não me preocupo mais com calorias. Eu me preocupo com a qualidade do alimento. Então, assim, eu adoro manteiga de amendoim. Ai, só de pensar já me deu vontade de comer. Então, até essa hora a hora do meu chazinho que eu gosto de comer com pãozinho integral e a pasta de amendoim. E é claro, né, só fazer um adendo aqui, ó, uma pasta de amendoim boa, de qualidade, né, que não tem outros óleos adicionados. Tem que ir lá nos ingredientes e ver se é 100% amendoim. Não adianta ter óleo de girassol, óleo de palma, não sei o que, não. Aí já esquece isso aí. Então compra uma pasta de amendoim que é 100% amendoim. Aí sim essa é melhor. Então aí eu vou lá e passo meu pãozinho, como e não me preocupo mais, não vou engordar, entendeu? Eu tô no meu peso ideal e mantenho assim. Eu nem sei mais quanto eu tô pesando hoje porque eu não me preocupo mais. E eu continuo comendo meus pãezinhos, 2 fatias de pão integral quase que todo dia. Hoje eu não comi, mas é quase todo dia que eu como com manteiga de amendoim porque eu amo, adoro e não quero abrir mão. Então é só um exemplo pra vocês, tá? Que mais? Ficar só comendo salada e poucos alimentos que dão sustância. Essa palavra que eu tava esquecendo antes, sustância. Sabe aquela coisa? Ai, não, mas eu vou fazer meu almoço assim, ó, tá? Segunda-feira eu quero emagrecer, eu vou lá, faço meu almoço, uma saladinha com folhinhas verdes, coloco um monte de folhas e tal, e sei lá, uma coisinha de nada, de feijão, não, porque não sei que eu não quero engordar, uma coisa. Gente, não adianta. Não adianta só comer salada, tem que ter sustância, né? Porque salada a gente vai lá, eu como um prato de comida ali, como eu falei, arroz integral, feijão, lentilhas, grão de bico, ervilha, né? Quinoa, cenoura, batata doce, boto abacate. Vocês podem ver aí no meu feed aí, dá uma olhadinha nos meus pratos aí. E depois eu finalizo e como mais um prato,
né? Mais um prato ali com... Às vezes eu gosto de botar bastante repolho roxo, mix de folhas verdes. Ah, que mais que eu coloco? Ah, eu como muito cucumber, que é o pepino, cenoura crua, sabe? Como mais, porque também assim, ó, quanto mais a gente mastiga, então como esses alimentos são integrais, né? Esses alimentos vegetais são integrais, eles exigem muito a mastigação, né? Não é que nem esse pão que a gente compra, assim, que ele o que é industrializado, que é refinado, né, e tal, que é o processado. Então a gente mastiga um pouquinho, não precisa, né? Então já termina logo de comer. Então, por exemplo, experimenta a comer a cenoura crua, quanto que tu precisa mastigar. E a digestão já começa na boca, já começa através da saliva, né? Então assim a gente já consegue, né, a digestão ela fica mais lenta, a gente se sente mais saciado. Então tem tudo a ver com esses alimentos. Imagina, então eu faço basicamente no meu almoço 2 pratos, né? Pode dar uma olhada lá no feed, né? Então às vezes eu coloco a fotinho. Então é o prato, né, com o alimento que dá sustância lá, então que as batata doce, tudo aquelas coisas assim. E um outro prato de salada. Então essa coisa de comer só uma saladinha pode ser, mas assim, então coloca um tofu, né? Coloca um tempê, coloca alguma coisa mais, sei lá, esses grãos, feijão branco, fica bom salada também, para dar sustância. Porque senão, né, a gente vai ficar com fome logo em seguida, né? Então, assim, os carboidratos complexos, né, as batatas, batata doce, cenoura, tudo isso aí é importante. E assim também, outro erro, né, bem comum, né, ficar focando no valor calórico do alimento ao invés de valor nutricional, né, essa coisa de contar calorias. Eu nunca esqueço uma vez eu conversando com, acho que era minha irmã, falando com ela, a história do refrigerante, né, tá, mas olha aqui, ó, o refrigerante light é menos calórico que um copo de suco de laranja. Mas não tem comparação, né, gente? Tipo assim, refrigerante light aqui, ó, tem 0 nutrientes, né? É caloria vazia. O copo de suco de laranja tem um monte de vitamina D, vitamina, sabe? Tem vitamina C, sabe? Tem um monte de nutrientes. Então não tem comparação. É muito melhor tomar um copo de suco de laranja que tomar um copo de refrigerante, independente da quantidade de calorias, né? Então, assim, não tem comparação. Então, por isso que calorias a gente não deve se preocupar, né? A não ser que seja um atleta aí, que aí precisa ficar fazendo os cálculos e tal, mas se não é o caso, né? Eu não me preocupo mesmo com a questão das calorias. Hoje eu não tenho me preocupado. Então, assim, aqui que eu tava dizendo, né? Então, pra gente emagrecer, gente, o recado, assim, final que eu quero deixar, emagrecer de forma natural é preciso comer. Comer mesmo, mas comer os alimentos certos, alimentos que são ricos em nutrientes, são densamente nutritivos e que são naturalmente menos calóricos, né? Então, eles já são naturalmente menos calóricos. E outra, por exemplo, o pepino, ele tem uma quantidade, sei lá, acho que é 90% do pepino é água. É água. E esses alimentos, eles são muito ricos em água, assim, né? Tem vários vegetais ricos em água, assim. Eles diluem as calorias, né? Na água. Então, realmente, a gente absorve menos. Então, por isso que a gente consegue comer, sei lá, olha a quantidade que tem a melancia, a quantidade de água que tem a melancia. Então, ela hidrata o nosso corpo. Então, é super importante, né? E também, as fibras também, né? Como eu falei, só tem fibra nas plantas, gente. Não tem fibras nos alimentos de origem animal. Não tem. Zero fibras. E as fibras são muito importantes para a saciedade. São, assim, fundamental, né? A gente faz o teste. Come mais, coloca mais feijão, coloca mais lentilhas, mais arroz integral, mais quinoa, tudo esses alimentos integrais aí, que são ricos em fibras, tu vai ver se não vai sentir menos fome depois do almoço. Experimenta e depois me conta, tá? E olha só, o que mais? E outra coisa, tá? E é claro que quem tá querendo perder mais peso no momento e quer tá com mais pressa, claro, a gente sempre, né, quer perder o quanto antes. Uma estratégia bacana é como, isso aí até não peguei o livro, né, mas que é do Dr. Michael Greger, ele fala que é o seguinte, tá? Esse médico americano, que é importante comer menos à noite. Tá? Então, assim, uma coisa que ele fala, uma estratégia para acelerar o emagrecimento é parar de comer depois das 7 da noite.
tá? Por quê? Porque a gente tem a tendência, o corpo tem a tendência, ele vai ficar em repouso, né? Então, ele vai armazenar mais essas calorias. E comer, ele diz assim, ó, tem uma frase muito legal que ele fala assim, ó, fazer o café da manhã como um rei, o almoço como um príncipe e o jantar como um mendigo. Então, assim, comer bem no café da manhã, comer fazer um café da manhã bem saudável, assim, bastante sustância, sabe? Pra nutrir o nosso corpo. Fazer um almoço bom, né? Fazer um belo almoço. Mas aí chegar no almoço, no jantar, e aí realmente reduzir um pouco, não comer tanto. Isso é uma estratégia para acelerar o emagrecimento. O que acontece, por exemplo, assim, como eu falei, eu hoje no momento não tô querendo emagrecer. Eu tô mantendo meu peso. Então, assim, o que eu faço? O meu café da manhã é super, super completo, né? A primeira coisa que eu faço, eu acordo de manhã, eu tomo uma xícara de água com meio limão, né? Já começa assim, começa de manhã. Depois eu faço um suco verde, tomo um suco verde. E aí depois do suco verde eu faço um mingau de aveia com leite vegetal, mais banana, ou seja, eu como como uma rainha no café da manhã, porque eu tenho fome. E eu não tô aqui pra passar fome. Eu tô com 41 anos e eu não, olha aqui, ó, não quero mais saber dessa coisa de passar fome. Isso é passado pra mim, tá bom? E aí, o que eu faço? No almoço eu como bem também, como eu tava falando antes pra vocês. É um prato lá com, né, com sustância, salada, um monte de vegetais e tal. E aí depois, à tarde, eu vou comendo, eu gosto de comer muitas frutas, assim, né? Claro, tem dias que eu como mais, tem dias que eu como menos, mas pelo menos umas 2, 3 porções de frutas à tarde. No mínimo 2, sei lá, uma maçã, uva, às vezes eu como um pêssego, vejo a fruta que tá na época, né? E aí, que nem eu falei pra vocês, e às vezes eu vou lá e como meus 2 fatias de pão integral com pasta de amendoim. Ou seja, é muita coisa, gente. Quem vai pensar, nossa, Fernanda, é muita comida. Às vezes as minhas amigas se chocam quando eu conto tudo que eu como. Mas aí o que acontece? Já aconteceu de eu comer tão bem durante o dia que chegar no jantar, assim, principalmente no verão, né? Que agora é verão por aqui, eu não tenho fome. Às vezes o Rafa, meu filho, pergunta, tá, mãe, tu vai jantar, mas tia, eu não tô sentindo fome, por que eu vou comer? Não faz sentido, sabe? Rafa, eu vou fazer só um smoothie aí, uma batida, uma vitamina com umas frutinhas e tal, mas eu não tô com fome, sabe? Então, assim, quando eu não tô com fome, eu vou lá e eu escuto o meu corpo, né? Que nem essa terapeuta da Ayurveda, que uma vez eu consultei, ela falou, a gente tem que aprender a escutar o nosso corpo, né, de escutar o nosso corpo, se ele tá pedindo alimento, se a gente não tá sentindo fome, a gente não deve comer, né, isso também de entender e escutar o nosso organismo. Então, às vezes, já chegou muitas vezes de à noite eu não ter fome, de tanto que eu comi durante o dia. E é isso que é bacana, que nem o Dr. Michael Greger falou, da gente não comer, para quem quer acelerar o emagrecimento, não comer depois das 7 da noite. Aí é uma coisa que eu não tô conseguindo fazer agora, porque agora tá anoitecendo mais tarde, então a gente tem a tendência de dormir um pouquinho mais tarde, então eu tô jantando um pouco mais tarde. Mas é bacana, assim, pra quem quer acelerar o emagrecimento, de fazer a última refeição às 7 da noite. Conheço muita gente que faz essa estratégia e realmente funciona. Porque o que acontece? Tu já faz um jejum, né? Porque se a gente deixa de comer a partir das 7 da noite, se a tua próxima refeição for o café da manhã ali pelas 7 da manhã, já são, olha aí, já são 12 horas sem ingerir nenhum alimento. Já é um jejum, né? Já é um jejum considerável, natural, sem precisar ficar sofrendo por isso, né? Como eu fazia antes, quando eu fazia jejum intermitente. Então, assim, é uma estratégia bacana, né? Então, isso que eu também quero trazer num outro vídeo. Mas é isso, tá? Que isso é o meu recadinho que eu queria deixar. Eu esqueci de colocar o título ali no vídeo, faz parte. Mas então, assim, para o recadinho final, então, olha só, a gente precisa mudar esse mindset de escassez, achando que para emagrecer tem que comer pouco, tem que parar, tem que reduzir, sabe? Ficar sofrendo. Não, gente, a gente precisa comer bastante, mas comer os alimentos certos, né? Os alimentos de origem vegetal, né? As plantas, né? O plant-based, quando a gente come em abundância os alimentos, a gente não precisa ficar preocupado com as porções, realmente, porque eles naturalmente vão regular o peso do nosso organismo
E é isso que acontece, por exemplo, nem eu falei hoje, né? Eu não sei quanto eu peso hoje, sinceramente, eu tenho uma ideia, mais ou menos, que seja. Mas eu exatamente não sei, não sei a última vez que eu me pesei. E essa liberdade, né? Liberdade de se sentir bem, né? De não estar... E não tem que ficar medindo porções, né? E controlando, né? Reduzindo. E nada de passar fome. Tá bom? Então era isso o vídeo de hoje. Queria deixar esse recadinho para vocês. Quem quiser mandar mensagem, fazer comentário, solicitação. Olha o que a Miriam falou. Para mim, que pretendo perder peso, posso começar com o jejum intermitente? Olha, Miriam, que legal. Esse é um ótimo tema para uma live dessa do jejum intermitente. Porque assim, eu fiz, tá? Assim, resumidamente, o que eu vou te dizer? O jejum intermitente, ele é legal, tá? Ele é legal, eu acho bacana. Uma questão, tem muitos estudos sobre ele, sobre essa estratégia, né? Mas eu vejo numa questão de longevidade, sabe? Uma estratégia na questão, se tu tá pensando de realmente de estilo de vida, de ficar saudável, assim, uma questão de viver bastante, assim, em termos de longevidade. Mas eu acho que é aquela coisa do corpo, né? Se tu se sente à vontade, é muito interessante também fazer isso. O jejum intermitente tem um acompanhamento médico, né? Porque tem várias pessoas, né, também que tem alguma doença crônica e coisa que não podem fazer, né? Então realmente ela é uma estratégia um pouco dependendo de quantas horas vai fazer o jejum, sei lá, de 16, 18 horas, que é bem longo, né? Então isso eu sempre recomendo, vai iniciar um jejum intermitente, é fazer sob orientação médica, né? Então assim, no meu caso, né, o meu exemplo, eu fiz essa estratégia um tempo atrás. Mas aí depois que eu consultei a terapeuta da Ayurveda, como eu contei da outra vez, né, para vocês, essa terapeuta da Ayurveda, quem não conhece, a Ayurveda é uma medicina indiana, né, milenar, é uma ciência milenar na Índia, né. Então eu acho muito interessante o conceito, e ela me disse que a gente precisa escutar o nosso corpo, respeitar o nosso corpo, que se ele tá pedindo, se a fome ela é aquela fome de verdade, que não é a fome psicológica, a gente precisa dar o que ela tá pedindo, sabe? Tipo, dar o que o corpo tá pedindo, né? Se tá pedindo comida, dá o alimento. E se a gente não tá com fome, a gente não deve comer. Isso acho que foi da consulta que eu fiz com ela, uma das principais coisas que eu tirei dali. E foi um ensinamento pra mim. Então, assim, é claro, se eu vou fazer o que eu falei, a última refeição às 7 da noite, e eu vou tomar o meu café da manhã só às 7 da manhã, e já dá 12 horas de jejum, né? Então já é um jejum considerável, né? Já 12 horas é um jejum considerável. De forma natural, né? Sem precisar ficar estendendo, como eu fazia, né? O que eu fazia antes no jejum, eu não comia nada, né? Eu tomava só água com limão e eu ia até o meio-dia. Mas eu ia com fome, eu ia querendo morder a minha mão de fome. E aí ela me falou que não era legal, né? Então, assim, no momento eu abri mão, não tenho feito mais o jejum intermitente, porque na época eu achava que para ficar magra tinha que fazer jejum intermitente. Depois eu comecei a adotar a alimentação plant-based e comecei a comer horrores, né, em abundância, esses alimentos naturais, e meu peso se regulou e me senti bem. Eu pensei, não, pra que eu vou ficar sem meu café da manhã? Tô bem assim. Então é uma questão muito pessoal, como eu falei. Então eu acho, se quem quer, no caso, né, tu, Miriam, tá falando, tá interessada no jejum intermitente, acho que é importante fazer sob orientação médica, né, porque realmente é algo mais... É uma restrição maior, assim, sei lá, vai fazer 16, 18 horas, então preciso ter uma orientação. Tá bom? Mas isso é uma boa ideia de live, de tema pra live. Vou trazer isso pra nós, tá bom? Então é isso, gurias. Adorei a participação de vocês, adorei fazer esse vídeo hoje. Qualquer coisa quiserem me mandar mensagem, de dúvidas ou sugestões para as lives. Então a minha ideia é assim, essas lives fazer segundas, quartas e sextas,
tá? E a ideia é que seja ali 1 da tarde, às vezes 1 da tarde, 1h30, tá? Vou tentar aí fazer o possível nesse horário, mas é segundas, quartas e sextas, tá bom? E a gente se encontra aqui. É isso por hoje. Adorei falar com vocês. Obrigada, Miriam. Obrigada a todos que participaram da live hoje. Até mais!